Bom, pessoal, vamos lá. Meu nome é Amanda Pichon-Tecoski, sou aqui no canal Orientação do Alto, onde eu falo muito sobre astrologia, simbolismo, visão sistêmica, etc. E agora é um tema meio em alta, né? Essa coisa da tal da lua azul, sai até em página vinculada de notícias, né? Notícias sérias, sai sobre essa tal da lua azul, que na descrição mais básica é a segunda lua cheia do mês, quando tem um mês que tem duas luas cheias, né? Gente, o que que é isso? Ninguém explica a origem disso, né? Mas não sei se vocês sabem a origem disso. Porque o que que se vende? Ah, é uma lua muito especial, é uma lua rara, acontece só a cada 2 anos. Para mim, a cada 2 anos não é rara, ponto. Mas tá bom, vamos continuar, tá? Vamos continuar. Não é todo ano e tal, mas enfim, né? Vamos continuar. E aí é uma lua muito forte, muito especial, porque aí ela vai estar, inclusive agora nesse período, né? A gente está aqui final de agosto, começo de setembro de 2023. Vai ser em peixes, vai ser no perigeu, então ela tá muito superlua. Depois de duas superluas, ela tá muito perto da Terra e vai estar conjunta com Saturno, vai ser uma conjunção exata, etc, etc. Então é um momento raríssimo, muito especial, muito fantástico, né? E eu acho muito engraçado, porque parece que os astrólogos ficam esperando qualquer pequeno movimento do céu, qualquer pequeno movimento astronômico para fazer uma grande revelação da abertura de portal que vai mudar a sua vida. E, gente, não vai, tá? Primeiro ponto aí. Não vai. Eu vou explicar a origem dessa lua azul, vou explicar até onde que é verdade, onde não é, algumas curiosidades aí. Então, vamos lá com calma e com paciência para a gente entender essa questão. E olha, gente, o ponto mais interessante disso é que não precisa de uma pesquisa a fundo para descobrir a origem disso. E por que que é importante a gente descobrir a origem? Porque toda astrologia ela é baseada no fundamento. A gente não fala que a lua significa emoções, sentimentos, mãe, pátria, é, à toa, entendeu? A gente observa a lua, a gente observa a correspondência com a Terra desde os princípios básicos de como ela se manifesta, as fases, a distância, a questão da aparência dela, assim é com todos os planetas. O fundamento é a observação. Então, ela ser a segunda lua cheia do mês não quer dizer nada, entendeu? A princípio não quer dizer nada. Então, para tudo, gente, questiona, tá? A astrologia é importante você questionar, você ir na origem para entender. Toda análise simbólica funciona assim. Um símbolo, ele não é um símbolo simplesmente porque alguém disse que ele é, tá? Inclusive, tem vários livros aqui, quem quiser aprender mais sobre simbolismo, eu posso indicar alguns que eu gosto, que eu utilizo com mais frequência, né? Então, o símbolo ele não é um símbolo simplesmente porque alguém disse que é porque ele manifesta aquilo. Ninguém olhou ali para uma caneta e falou: ah, não, isso aqui é caneta, pronto, e é assim que é, entendeu? Até as palavras, a nomeação dos objetos, a nomeação das coisas, elas têm uma manifestação, porque manifesta aquele objeto. Você vê a pessoa que tem um nome, né? Algumas pessoas a gente até fala, ah, não sei, se não combina muito com o seu nome. Por que da onde que vem esse não combina? E geralmente tem uma história lá no nascimento que a pessoa era para ter um outro nome e não aquele, né? Mas, ou realmente, nossa, você realmente combina com esse nome. Porque o nome, ele traduz uma série de questões ali, de personalidade, é, às vezes deriva de um objeto, deriva de uma frase, deriva de uma inclinação verbal, né? Então, tudo isso é importante para a gente entender o que significa aquele símbolo. Quando a gente olha algo vermelho, aquilo já chama até a nossa atenção e a gente já fica no estado de alerta. Por isso que o semáforo é vermelho. Não é porque alguém quis, não foi uma convenção, entendeu? É porque é natural, é evidente, tem estudos que levam a gente a entender aquilo. Então, é a segunda lua cheia do mês. Tá, nossa, realmente é uma coisa que reforça uma coisa de lua cheia. A lua cheia, ela tem todo um simbolismo de elevar as emoções, elevar as marés e tudo, enfim, né? Mas vamos lá. É, o nosso calendário atualmente, que é mês, né? Primeiro para a gente entender o que que é um mês. Ele sim foi uma convenção, vai ser assim, pronto, né?
porque a gente tinha o calendário juliano, depois ficou o gregoriano. E aí, ele é um pouco mais próximo do Sol, né? Então ele é um calendário solar, mas ainda assim ele não é um calendário exatamente solar, porque ele precisa ser corrigido ali a cada, sei lá, 4 anos, não lembro agora, que é o tal do ano bissexto que a gente tem, né? Esse calendário gregoriano, ele é um calendário mundano. Por que que eu falo mundano? Porque ele tem a ver com a Terra, tem a ver com a gente que quis ele assim. Então vai ser 24 horas o dia, passou um dia, passou 7 dias é uma semana, passou 3 a 4 semanas, mudou o mês, né, que é mais ou menos de 28 até 31 dias, porque sim, né? E, e aí depois de 12 meses a gente tem um ano, né? E é assim, entendeu? E ele se aproxima do zodíaco e se aproxima das estações do ano, tá? Só que o que que acontece? Não é encaixado certinho, então a gente tem movimento de rotação, tem movimento de translação e é aproximadamente, né? Tanto que, por exemplo, algumas datas religiosas, elas são calculadas pela Lua para tentar encontrar um pouco mais de precisão. Então, por exemplo, a Páscoa é a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera, se eu não me engano, uma coisa assim, primeira e segunda lua cheia, 3 dias depois tem a Páscoa. É o primeiro domingo, perto da lua cheia, depois da lua cheia, uma coisa assim. Mas para se aproximar um pouco mais, por isso que nem sempre vai dar às vezes é março, às vezes é em abril, né, a Páscoa, porque aí tem relação com a estação do ano e com o ciclo de lua. Aí, beleza, a gente tem ali é, o ciclo de 12 meses, né, que vai dar mais ou menos 3 meses por estação, das 4 estações, então 3 vezes 4, 12, né, são os 12 meses. E aí a gente tem a lua. O que que a lua entra nessa equação? A lua ela tem um ciclo parecido com o ciclo mensal. É um ciclo de 28, 29 dias, mais ou menos. Olha só que maravilha, né? Mas mais ou menos. E é porque ela passa por signo a cada 2 dias e meio também, mais ou menos. Então, aí na somatória da brincadeira, são 12 signos, vai dar mais ou menos os 28, 29 dias. Então, é um pouquinho menos de um mês. Então, se o mês começou na lua cheia, pode ser que ele termine na lua cheia. Se ele for um mês mais longo, né, de 30 a 31 dias, pode ser que ele comece e termine na lua cheia. Só que aí o que acontece? Às vezes, né, como ela é um pouquinho mais rápido o ciclo da lua, em vez de a gente ter 12 luas cheias, a gente às vezes tem 13 luas cheias, tá? E aí, tanto faz qual mês que vai ser a lua cheia extra, entendeu? É porque o mês ele é derivado do nosso calendário e não é um mês realmente direcionado da estação do ano. Deu para entender, espero que tenha dado para entender. Enfim, né? Poderia ser qualquer outro mês do ano. E às vezes para o nosso calendário vai cair em janeiro, às vezes cai em abril, às vezes cai em junho, às vezes cai em julho, às vezes cai em setembro, às vezes cai em agosto, às vezes cai em dezembro, entendeu? Essa tal dessa lua azul a cada 2 anos. Então, tanto faz, entendeu? Ela não tem exatamente uma ligação com o mês. E isso se derivou. é, Inclusive, a mudança do mês também é aleatória, porque ela sempre não é no começo da estação, não é no equinócio, não é no solstício, não é nada, porque os equinócios e solstícios são entre os dias. Quer dizer, para a convenção é dia 21, né? 21 de setembro, 21 de dezembro, 21 de março, 21 de setembro, falei? Não lembro, mas sempre no dia 21, né? Só que o que que acontece? O, o Sol, ele vai entrar certinho na estação do ano, quando ele entra no signo, porque o signo, ele tá baseado nas estações, né? E não é a constelação, é o local do Sol, gente, o local do Sol. Então, e é aproximado, entendeu? Então, essa entrada ali, ela vai ocorrer por volta de 20, 19 até 23 do mês, né? Que seria ali março, que entra no equinócio de primavera para o hemisfério norte, que é Áries. Depois junho, que aí é de inverno, que o Sol entra em Câncer, né? Entre 20, 21, 22, 23, sei lá, de junho. Aí setembro, que seria o equinócio equinócio, antes era solstício, né? De verão ou de inverno.
depois equinócio de outono para o hemisfério norte, primavera para o hemisfério sul, que é a entrada do Sol em Libra, e, por último, mas não menos importante, o solstício de inverno ou verão, dependendo do hemisfério, e que é 21, 22, 23, 19 de dezembro. O Sol entra em Capricórnio, e, enfim. Só que quando muda o mês, normalmente o Sol ele não está entrando num signo. Ele está ali entre os graus 8 e 12, pode estar no grau 1, 8, 9, 10, 11 ou 12 daquele signo, entendeu? Que muda o mês. Porque são 12 meses, são 12 signos, só que ele entra no meio do mês, então do meio pro final do mês. Então é uma bagunça, entendeu? Não tá exatamente pontualmente, certinho, certinho, certinho. Enfim, o que que acontece? Essa lua cheia extra, 13ª lua cheia, ela deriva de um calendário agrícola, que é baseado certinho nas estações do ano. Então, a gente vai ter lá primavera, verão, outono e inverno. E aí é para ter cada 3 meses a estação, e cada estação vai ter 3 luas cheias, né? 3 luas novas e 3 luas cheias, mais ou menos por aí. Só que também não é certinho, e às vezes a gente tem uma lua cheia a mais de fato. Aí sim, nesse ponto, nesse caso, quando a gente tem uma lua cheia extra na estação, começo, meio e fim. A terceira, que seria um prólogo, uma cena extra, alguma coisa assim, ela vai ser comemorada na terceira, no caso de 4, quando tem 4 numa estação só, de 3 meses. Aí a terceira 3 meses, né? Mais ou menos, começo, meio e fim da estação, então uma a mais ali no meio é que é comemorada essa tal da lua azul, tá bom? E aí era realmente algo bom, era uma boa colheita, era mais peixes no lago, tem até uma época de pesca ali, que o pessoal tem o nome do peixe lá nos Estados Unidos, enfim, uma coisa assim. E aí a gente vai ter essa tal da lua azul também nas bruxas modernas, a tal das Wiccas, né, gente? É, Meu passado me condena, gente, vocês não têm ideia. Enfim, as Wiccas elas comemoram os esbat, né? Tem o sabá, tem o esbat, que seriam, não seria no final de semana, entendeu? O esbat no meio da semana, porque são a comemoração das luas cheias. Então, toda lua cheia de cada mês, elas vão lá e comemoram. Daí tem a lua cheia de vermelho, a lua cheia rosa, a lua cheia de algodão, a lua cheia de cristal, a lua cheia disso, a lua cheia daquilo. E tem a lua cheia azul, que é a lua azul, né? A lua disso, lua daquilo, lua do começo, a lua do fim, a lua do princípio, a lua da pureza, a lua da não sei o que lá, tem um monte de lua, entendeu? E aí, enfim, tem lua cheia, elas fazem o ritual. E aí a lua azul é quando seria, de fato, quando, além daquela lua cheia do mês, acontece mais uma outra. Aí acontece essa lua azul, que é um ritual da bruxa moderna chamada Wicca, tá? E aí elas comemoram que é a Lua das Fadas e não sei o que lá, que você pode fazer desejos, eles vão se realizar. E eu achei muito Smurf, né? Porque em 2011 saiu uma animação dos Smurfs, do filme, onde eles estão se reunindo para o Festival da Lua Azul, que é uma lua mágica. Enfim, gente, ela não fica literalmente azul, tá? Por que que esse nome é azul? Aí eu não consegui descobrir. De fato, eu não consegui descobrir. Mas o azul, ele é uma cor fina, né? É uma cor alta, elevada, e é uma cor fria, né? É uma cor de elevação espiritual, né? Um pouco para baixo do violeta, é a cor do céu. E dizem que os povos primordiais ou não descreviam ou eles não conseguiam ver o azul. Então não sabemos. E é uma cor bem escassa na natureza também, né? Ela só tem no céu. Não tem muitas outras, tem uma borboleta, às vezes tem uma flor, mas é muito raro, não é muito natural. Tem um passarinho ou outro que é meio acinzentado, não é exatamente azul, azul, né? Tem um sem-aço, mas enfim, né? Tem uma arara que é azul também, mas de qualquer forma é rara, não é uma cor abundante na natureza, porque ela se destaca muito, tem muita relação com o céu, né? Enfim. E de qualquer forma, gente, a lua não vai ficar azul, tá? Esse que é o ponto principal aqui da história. Tanto que eu vi no site de notícia ali, sites importantes, e aí a foto de uma lua azul
chamando atenção, observe esse fenômeno raro que vai acontecer. Aí, na realidade, você vai lá, a lua tá amarelada, tá prateada normal, uma lua normal, cor normal. Mas existe o fenômeno de fato de uma lua que fica azul, mas é só quando tem atividade vulcânica. E o significado é atividade vulcânica. Tem vulcão ativo, entendeu? Sai correndo. Ou ativou e você sobreviveu, graças a Deus, né? Enfim, gente, seus filhotinhos de Pachamama, tomem cuidado aí de ficar fazendo ritual, adorando lua, porque eu já falei pra vocês, a lua, ela é memória, ela tira a memória também. Então, se vocês ficam lá, adorando a lua, olhando a lua, pode reparar que vocês ficam o quê? Aluados. O que que é aluado? Vocês têm dissociação, começa, ficar esquisito, ficar meio lelézinho da cabeça, ficar meio no mundo da lua, né? Então, não é legal, tá bom? Tanto que na tradução da Bíblia de Jerusalém, o que que tem ali? Luzeiros, tá? Por que que eles colocam a palavra luzeiros? Para evitar adoração, porque sempre foi uma coisa muito cultuada, né? Sol, lua, festival de Saturno e festival do Sol e não sei o quê, e templos e tarará, isso é idolatria. E lá na outra plataforma vizinha, a gente começou a conversar sobre isso. Aí sempre tem aqueles meus seguidores filhotinhos de Pachamama que me contam dos rituais que fizeram, né? Oh, ai, meu Deus do céu. E dá certo, claro que dá certo fazer ritual para planeta XYZ, porque são deuses dos planetas. Mas não é legal, gente, porque cada planeta ele tem um vício e uma virtude. E ele é relacionado com algo meio terreno, meio, sabe, não é Deus. Então, se você é cristão, isso é um pecado grave, vai confessar. Se você não é cristão, aí você vai se resolver que tem consequências, tá, gente? Não adianta, não é só porque você não acredita, ou não vai na igreja, ou que não sei o que não tem consequências. Eu tô aqui para alertar, né? Até brinquei que meu passado me condena, porque eu já fui Wicca, entre muitas aspas aqui, porque eu não é, até minha amiga tava me lembrando disso esses dias, né? Lembra daquele dia que. E aí é coisa de banca de revista, gente. Pré-adolescente, à toa na vida, revoltada com os pais, né? Aí vai lá lendo, nossa, que lindo! Nossa, o que você faz? Você volta para você 3 vezes. Olha que legal, os gnomos e as fadas, que lindo, que encantador. O bolo da bruxa, não sei o que lá, né? Até hoje eu sei fazer o bolo da bruxa. E assim, gente, é uma coisa que tem consequências, é uma coisa assim, torta, é uma coisa, enfim, é a mesma coisa dessa questão de adoração para a lua, adoração ao sol, adoração, eles são importantes no sentido de manutenção da vida, mas quem é superior a eles é Deus, e esse é o ponto principal, entendeu? Porque eles estão ali por uma força, tá? Agora, de qualquer forma, acreditando nisso ou não, já desmistifiquei a tal da lua azul, tá? Ela não é azul, tá? A relação da origem dela são dos Smurfs, antes disso é do calendário agrícola, e são derivados de alguns rituais pagãos, né? Então tem que tomar sempre muito cuidado, não existe isso de abertura de portal, não sei o que lá, não sei o que lá, de vamos fazer contatos e pedidos e não sei o que lá. Sempre tenham muito cuidado, tá? Para vocês não ficarem lelezinhos. Quem é controlado pela lua são aqueles que não têm controle das próprias emoções. A lua é emoção, lua é memória. Se você é controlado pela lua, se você acha que a lua é algo superior a você, então você vai ser dominado por ela. Então, tira a memória, né? Deixa você aluado, sem controle emocional. Enfim, né? Depois é a consequência disso. Enfim, já falei demais, já expliquei para vocês o que tinha que explicar. É muito importante saber disso. Não fiquem aí, vai ser super, hiper, liper, mega. Não, gente, não vai. A Lua passa todo mês por cima de Saturno. Todo ano tem uma lua cheia perto de Saturno. É a vida, acontece, pode ter um simbolismo legal disso tudo, mas pode ter uma concretização de fatos dependendo dos trânsitos anteriores. Eu não lembro de nada agora, não tem eclipse nesse grau. Vai ter eclipse nos signos mutáveis só para ano que vem para frente. Agora é o eixo cardinal, né? Áries e Libra. Antes disso foi Touro e Escorpião. Então, quando tem lua cheia ou lua nova
em eixos de quadratura com eclipse, aí sim, são importantes, né? Esses mutáveis nem tanto. É, mas de qualquer forma depende da sua progressão, depende da sua revolução solar, depende do seu mapa natal, pode ser que tenha algum evento importante na sua vida por conta disso. Agora, além disso, toda lua cheia, ela deixa as emoções à flor da pele, ela vai deixar a pessoa mais irritadiça, a cólera sobe, o fogo sobe, a febre sobe, o corpo inflama, a circulação aumenta, todos os estimulantes, eles são mais absorvidos pelo corpo, então eles são mais manifestos, né? A natureza fica mais barulhenta na lua cheia, né? Enfim, traz mudanças de tempo, também tem as mudanças de temperatura, trouxe chuvas aqui, né, para o Brasil, não sei em outros lugares do mundo, mas em muitos lugares está chovendo e vai continuar chovendo, né? Esfriou, veio frente fria. A gente vai ter mais um período de seca para depois vir mais chuvas, se eu não me engano, vai ser dezembro ou janeiro, fevereiro do ano que vem, vai ter mais chuvas, pelas previsões astrológicas aqui. Pitaco, entendeu? Tudo depende, porque hoje em dia tem tanta manipulação de clima, né? Então não sei. Bom, gente, vou ficando por aqui. Pode deixar sugestões de temas aqui nos comentários, dúvidas, essas coisas, mas dúvida genuína. Não venha assim com afirmações, porque uma coisa é você perguntar, outra coisa é você chegar afirmando e questionando meu conhecimento. A não ser que você tenha mais de 8 anos de astrologia, de trabalho com astrologia, aí beleza, pode me corrigir se eu te considerar um professor. Se não, meu Deus do céu, né, gente? Pelo amor de Deus, se eu for ficar levando em consideração tudo que todo mundo fala pra mim, no meu trabalho não flui. Enfim, gente, era só pra informar vocês, pra vocês tomarem cuidado. Tem muita gente indicando ritual, indicando isso, indicando aquilo. Eu não quero ninguém pro inferno e nem ferrando com a vida pessoal depois, achando que vai se dar bem, porque não vai, tá bom? Até a próxima.